Podemos começar, professor. Podemos? Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um evento virtual do curso de Serviço Social. Estou vendo aqui já o chat, os nossos queridos alunos chegando. Então, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre trazendo aí uma temática relevante na formação de todos e todas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Robson de Paula, sou cientista social, graduado, mestre e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto nos cursos de graduação e pós-graduação na Uniswan. Bom, hoje a proposta é fazer uma discussão sobre a condição do refugiado e das migrações forçadas. E, para isso, contaremos aí com a participação da Dessana Paiva, a nossa palestrante, né, da noite. Dessana, vou fazer uma rápida apresentação, depois a mesma poderá, né, fazer suas considerações, né, enfim. Dessana é advogada, assessora jurídica na Associação Scalabrini a Serviço dos Migrantes e mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas na Universidade Estadual de Amazonas. Então, Dessana, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui na nossa faculdade. Tenho certeza que o evento promete, né, sempre. E, sem menor importância, contaremos aí com a nossa super parceira, Geisa Moura, que é assistente social, mestranda do programa de pós-graduação também interdisciplinar em Ciências Humanas, lá da Universidade Estadual do Amazonas. Geisa é nossa parceira, faz parte aí do nosso grupo de pesquisa e nosso projeto de extensão, já desde 2019, nosso braço lá em Manaus, né, Geisa? Bom, antes de passar a palavra para a Geisa fazer suas considerações mais amplas sobre o tema que será abordado e, posteriormente, a nossa convidada, eu queria falar um pouquinho sobre o evento e algumas vinculações que há entre essa palestra, né, e alguns projetos que a gente desenvolve no âmbito da Uniswan. Esse evento é uma realização do projeto de extensão Redes de Acolhimento aos Refugiados, Cidadania, Inclusão Social e Direitos Humanos. Esse projeto é vinculado ao curso de Serviço Social e tem parcerias, né, com o curso de Direito. Além desse projeto está intimamente relacionado a esse evento, não poderíamos deixar de mencionar que as nossas ações elas foram desenvolvidas no âmbito, né, do grupo que há também na Uniswan, intitulado Estudos sobre Refugiados, Questões Sociais, Políticas, Econômicas e Educacionais. Esse grupo de estudo é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da Uniswan e tem aí a coordenação da nossa querida colega professora Maria Geralda. É um grupo que tem a chancela do CNPq, é um grupo interinstitucional e com uma perspectiva interdisciplinar. Enfim, é importante a gente fazer essas considerações. Bom, eu vou passar a palavra para a Geisa Moura fazer suas considerações, né, suas intervenções, e logo em seguida teremos aí a honra de escutar um pouquinho aí da Dessana, né, com a sua pesquisa junto aos migrantes, né, haitianos. Pode começar, Geisa. Obrigado. Mais uma vez também, antes, queria agradecer aos nossos queridos alunos que estão aqui, queridas alunas. Poderia deixar de falar, né? Exatamente. Então, boa noite, Robson, boa noite, Dessana, o Diogo, que está conosco hoje aqui na técnica, e uma boa noite super especial para os nossos alunos, né? Porque eu já me apropriei deles, já são meus alunos também, né, da Uniswan. Boa noite para vocês, é sempre um prazer esses nossos encontros, e hoje, para mim, um prazer é muito maior, porque vocês hoje vão conhecer uma grande amiga minha, que é a Dessana, que a gente se conhece já há bastante tempo, desde
2016, 2017, a gente já tinha um contato anterior através da Pastoral da Juventude, e o trabalho com a população migrante aqui em Manaus também nos aproximou, né? Depois a gente chegou a fazer um curso juntos de capacitação, e só que logo depois eu fui para a fronteira, a gente ficou aí uns 2, 3 anos sem se ver, e tivemos a grata satisfação de nos reencontrar no mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas. Né? Então, assim, para mim é uma grande satisfação hoje dividir este momento com a Dessana, que eu tenho certeza que também vocês vão gostar muito da fala dela, né, do que ela vai trazer para vocês, da experiência dela, que vai diferenciar um pouco do público que eu atendi mais diretamente. Né? Eu atendi diretamente a população venezuelana, Dessana atendeu diretamente, continua atendendo diretamente a população haitiana. Então, esta noite, vocês vão conhecer um outro fluxo migratório, aspectos de um outro fluxo migratório que é constante aqui para o Brasil, que é da migração haitiana. Eu costumo dizer que a história do Brasil é uma história que se conta através das migrações, desde o período de Dom João, desde quando a família real portuguesa veio para o Brasil e se iniciou ali uma política migratória de incentivo à imigração para o Brasil. Ali as políticas joaninas, de imigração, que elas incentivavam, então eles pagavam a passagem para que viesse aquela população, principalmente da Suíça, e vocês têm Nova Friburgo, que é desse contexto, desse período, da migração joanina. Então, a gente tem a história do Brasil que se conta através dessas migrações, embora no nosso ensino médio, principalmente, e ensino fundamental, a gente ainda tenha um foco na migração específica do período que a gente tem a passagem da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, e aí com uma intensificação, sobretudo, da migração italiana e japonesa, e a gente daí tem meio a migração alemã que vem também para cá e que se estuda um pouco mais, mas a gente tem outros fluxos migratórios que acabam ficando um pouco invisibilizados nesse processo da história do Brasil, da forma como se conta essa história do Brasil. Né? Então, a gente tem aí esse processo. E nesse processo todo, acho que um fator que é muito importante, é algo que Dessana vai trazer um pouco para vocês nessa noite hoje, é como que se dá o processo de reconhecimento da cidadania dessa população migrante. E aí a gente vai entender cidadania aqui não como uma questão de nacionalidade, não como uma questão específica do direito ao voto, mas uma cidadania mais ampla, uma cidadania que ela é total e integral. E como que essa cidadania, dentro dessa condição do refugiado e das migrações forçadas, ela pode ser efetivada e ela pode ser ativa, né? Então, de sair de um contexto de uma não cidadania para um contexto de cidadão ativo e efetivo. E dentro dessas possibilidades de ter essa cidadania mais efetiva, esse direito à cidadania que nos é assegurado na Constituição Federal de 1988, que não faz distinção em relação à nacionalidade, mas entende que cidadania é um fundamento do Estado, assim como a soberania, a dignidade da pessoa humana, e ela tem que estar presente em todas as ações do Estado, né? Todas as políticas públicas, então tudo aquilo que é feito pelo Estado destinado à população migrante, ele também tem que estar presente aí a questão da cidadania e da dignidade humana. E dentro desse contexto, a gente tem aí hoje uma discussão dos status migratórios, né? E aí a gente vai abrir um parêntese aqui,
para 2 status específicos, que é a questão do refúgio e do visto humanitário, né? Uma diferença que existe entre elas, e é essa ideia de se trazer a Dessana hoje para falar para vocês exatamente porque o haitiano ele não recebeu o status de refugiado, ele recebeu o visto humanitário. E essa questão do visto humanitário, na migração haitiana, ela nem sequer chegou a ser discutida. Todo mundo trata o haitiano como refugiado. Até mesmo nos estudos acadêmicos aparece como o refugiado haitiano, e ele tem o visto humanitário. E aí agora a situação afegã, essa discussão do visto humanitário, ela se tornou algo que todo mundo passou a discutir. Mas o que é esse visto humanitário, né? E a Dessana vai trazer aí dentro da fala dela um pouco dessa diferença. Dessana, vocês estão vendo que hoje eu estou só fazendo uma introdução aqui, mas eu vou também dar responder alguns questionamentos, alguma dúvida que vocês possam ter em relação aos 2 fluxos migratórios, né? Haitiano, venezuelano, boliviano, essa questão dos afegãos, congoleses. Então a gente vai conversar um pouco de forma mais ampla, mas especificamente sobre a migração haitiana. Dessana é quem vai hoje apresentar essa migração para vocês e vai apresentar um pouco do que ela pesquisa, que é como esses haitianos hoje aqui em Manaus eles estão buscando ser esses cidadãos ativos e efetivos através de redes associativas, que é o foco da pesquisa da Dessana, e que ela vai apresentar para vocês. Dessana aí, que é essa pessoa maravilhosa, que vocês vão adorar a fala dela. Então, Dessana, a fala é sua, né? O Robson já te apresentou, advogada, assessora jurídica, né? E hoje trabalhando aí com a migração haitiana. Então, a fala é toda sua. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, Geisa, muito obrigada, professor Robson, obrigada, equipe técnica, né, sem o qual isso aqui não seria possível, e aos alunos também que têm interesse em pesquisar migração de forma geral, fluxos migratórios, migração na Amazônia, enfim, refúgio, migração econômica, mais especificamente com os haitianos. Então, bom, eu começo a minha fala me apresentando. Eu sou advogada desde 2005 e eu entrei na migração em 2013, ainda como voluntária na Pastoral do Migrante, que foi quando começaram a chegar os haitianos, né, logo depois do terremoto, e o fluxo se intensificou muito. Então, eu realmente quis abraçar essa causa também, ainda como voluntária na época, e, posteriormente, eu fui para a Caritas e aí eu ingressei num projeto de migração venezuelana, mas continuei lidando também com o fluxo de haitianos. Bom, o fluxo haitiano na Amazônia, ele pautou e pauta ainda a migração na nossa região e também no Brasil. Então, a presença forte de haitianos e haitianas obriga, né, impulsiona o governo a dar uma resposta. E, naquele momento, a resposta foi a Resolução Normativa 97, que já veio facilitar a entrada, mas também tinha algumas questões de controle, de fronteira e tudo mais, só para dar uma pincelada, né? E, na sequência, nós temos a aprovação da Lei de Imigração, que traz, dentre elas, vários vistos, inclusive a reunião familiar e também o visto humanitário. Então, isso deixou de ser uma previsão meramente do executivo. Então, vou trazer também algumas questões um pouco mais jurídicas. A Geisa também me falou para a gente abordar, explorar isso também, que é necessário. Então, deu uma segurança maior para o visto humanitário. Então, ele deixou de ser um ato administrativo, né, do executivo, enfim, das autoridades do executivo, e passou a constar de fato na lei, ainda que o seu regulamento seja por portaria, mas ela já vem com outro status, uma segurança jurídica maior.
E em relação aos haitianos, nós temos a portaria interministerial número 13, que foi editada, que foi publicada no final de 2020. Eu não estou compartilhando, mas eu vou compartilhar agora. Foi falando. Tá tudo certinho agora? Ok. Migração haitiana e cidadania é o título da nossa roda de conversa e tudo mais. Sou eu, vou só retroceder um pouco. Aqui, vou só fazer um parêntese, voltar um pouco, né, de onde eu falo, de onde é a advogada, assessora jurídica. Da Associação Scalabrini a Serviço dos Migrantes, que é um braço também da Missão Paz que tem em São Paulo. Então, é a mesma congregação. E chegou a Manaus recentemente para fazer essa missão aqui em Manaus com migrantes e refugiados. Então, na foto sou eu no meio, a Gloriane, que é haitiana, que a gente vai conhecer um pouco melhor lá na frente, e a Noemi Murillo, que é venezuelana. Então, esse é o meu lugar de fala, faço parte da sociedade civil organizada, também exercemos incidência, fazemos controle social, fazemos denúncias, né? Então, reivindicamos aí o cumprimento de políticas públicas, de direitos, né? E denúncias de violação de direitos de imigrantes e refugiados. Então, uma apresentação um pouco melhor é desse lugar que eu falo. Então, retornando ao marco legislativo referente aos haitianos, no final do ano passado, nós tivemos a portaria interministerial. E o que essa portaria trouxe? Ela continuou a previsão do visto humanitário e também que a concessão deveria ser feita, deveria ser realizada pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. E já tinham algumas denúncias, mas não tinha nada concreto, de que tinha ali uma corrupção acontecendo por conta da concessão de vistos, né? Então, temos toda essa situação. E aí eu faço esse link porque, como a embaixada deixou de conceder, então ela teve que parar as atividades e os haitianos que têm família no Brasil continuaram querendo vir. E como é que eles iam fazer isso se não estavam concedendo visto humanitário, visto nenhum? Então, teria que ter uma saída. E a saída veio com as ações coletivas que foram ajuizadas na Justiça Federal para que esses familiares dos haitianos residentes no Brasil ingressassem no Brasil sem visto. Então, no primeiro momento, a portaria ela deixou de ser cumprida e aí a busca por esse direito, né, por essa reunião familiar, foi efetivada pelas decisões judiciais que foram ajuizadas por diversas e estão sendo ajuizadas por diversas associações, inclusive também a Defensoria Pública da União, requerendo a entrada, o ingresso dos familiares haitianos. Aqui em Manaus, nós temos uma em andamento, que foi a Defensoria, que ingressou, a Defensoria Pública da União, porque a associação que nós temos aqui de trabalhadores haitianos, que foi formada em 2013, embora ela já tenha vários requisitos que atendam a legitimidade da ação, mas, porém, ela não tinha previsão da ação coletiva. Então, a gente achou arriscado ingressar, mesmo com a ausência dessa previsão e seus objetivos. E aí a gente fez essa articulação com a Defensoria Pública, a associação, a ATAM, que é a Associação de Trabalhadores Haitianos do Amazonas, e a Defensoria Pública na União. Então, o defensor público, o doutor Ronaldo Almeida, que já esteve também na região de fronteira, onde a Geisa ficou esses 2 anos, então teve, né, a sensatez de ingressar realmente e apoiar realmente a causa, para que a associação não corresse o risco de
tem deferida a ação. Então, está em andamento ainda. Enquanto isso, a Associação de Trabalhadores Migrantes, ela organizou toda a documentação, ela está organizando, porque tem várias fases, né? Quando a liminar for... Tudo indica que será, né? Assim queremos. Quando ela for concedida, então, terão que providenciar muita documentação para comprovar que moram aqui, que residem aqui há vários anos, que têm emprego, que têm renda, e o vínculo familiar e tudo mais. Então, tem algumas questões também referentes à criança, à adolescente. Então, tem algumas situações que vão sendo resolvidas à medida que a ação avance. Então, de fato, nós temos aí a expectativa de que haja uma nova forma, ou talvez uma alteração na lei, ou talvez uma portaria, com essa previsão, porque a migração é muito dinâmica, e em relação à migração haitiana, principalmente na Amazônia, eles pautam muito a migração. Então, eles forçam o poder público, o governo, a dar essa resposta. Nós tivemos 3 eventos, digamos assim, 3 acontecimentos importantes em 2021 referente aos migrantes haitianos, que foi a questão da fronteira do Acre e o Peru, que eles já estão querendo sair do Brasil. Então, teve toda uma pressão frente às autoridades peruanas para que eles pudessem sair, porque, na verdade, eles queriam só passar, o destino final era os Estados Unidos. Então, a mesma região que anos atrás foi a porta de entrada para centenas de haitianos, hoje ela é também a porta de saída, porque eles têm outras pretensões também. E o novo governo dos Estados Unidos, apesar de não acreditamos que não vá mais enjaular as crianças, mas vai continuar o mesmo rigor, né? Então, é um pouco ilusório isso de que vai conseguir ir para os Estados Unidos. Mas, enfim, eles fizeram essas escolhas, uma parte deles, e estão indo. O segundo foi o assassinato do presidente do Haiti, que agravou, na verdade, uma situação política, institucional, porque o Haiti é marcado por instabilidades políticas, e, na sequência, tivemos aí um terremoto também, que veio realmente para colocar as famílias, os cidadãos haitianos, em total vulnerabilidade. E isso impulsionou mais ainda a vinda, né? A querer vir para o Brasil, encontrar com seus familiares aqui. Muitos dos haitianos que residem em Manaus tiveram familiares que, enfim, que morreram mesmo no terremoto, e outros que sobreviveram estão querendo vir a qualquer custo para cá. Então, para que isso se efetive, precisa aí de uma decisão judicial, porque não há como buscar fundamento na portaria por conta de todas essas denúncias de corrupção. Então, eles pautam mais uma vez a vinda deles para cá. E aí, como é que eles vêm para cá e aqui, como é que vai ser? Vem sem visto, vem sem documentação muitas vezes, um passaporte, mas como é que vão se inserir, né, assim, em termos de cidadania? Como é que vai ser essa vinda? Por exemplo, as notícias que a gente tem junto à OIM, que é a agência da ONU para a migração, não é específica dos refugiados, que é a ACNUR, de que os haitianos, daqui essa notícia, que os haitianos que chegaram, nem todos, a maior parte ainda não conseguiu algum tipo de regularização migratória. Então, estamos tendo aí essa dificuldade. Acredito que estejam conseguindo tirar o CPF, que é um documento fundamental no Brasil para acesso a políticas públicas, para as crianças e adolescentes ingressarem nas escolas, embora não seja determinante no ato da matrícula, né? A mãe, a criança ainda tem um tempo
desculpem, para apresentar esse CPF para que não fique realmente fora da escola. E acesso a benefícios, a auxílios, enfim, todos os benefícios, né, oferecidos que eles podem acessar, serviços públicos em geral, eles vão precisar em algum momento da documentação. Por mais que a gente assegure, faça uma incidência, né, essa conscientização de que eles precisam realmente acessar serviços públicos, então uma parte muito significativa ainda está sem documentação. E aqui em Manaus, a articulação com a Defensoria Pública da União também envolveu a OIM e a Polícia Federal. Foi chamada para que dê uma resposta quando essas pessoas chegarem, né? Porque isso será necessário também. Lembrando aqui que o Haiti não teve um plano de vacinação, então, à medida que eles chegam, já vão sendo vacinados, então é uma orientação que já parte daqui. Lá realmente não teve, pelo que a gente pesquisou e tudo mais, não teve por conta de sucessivas crises políticas, institucionais, e já é um país com uma parte da população em extrema vulnerabilidade, pobreza, miséria mesmo, sem acesso a condições e qualidade de vida, porque isso envolve também as condições de vida e outros problemas que o Haiti passa há várias décadas. E aí temos aí esse cenário da vinda por meio de decisão judicial. Então, esse é um novo cenário que a migração haitiana está pautando no Brasil, e aqui especificamente temos aí uma ação em andamento. Bom, isso tem muitas questões específicas que a gente tem condições de explorar em vários encontros, num curso inteiro, mas a gente elegeu, especificamente nesse momento, essa questão da reunião familiar. Então, o fundamento principal é a reunião familiar, e também a gente tem essa abordagem da cidadania, né? A gente tem, em teoria geral do Estado, uma corrente que é mais ligada à soberania do Estado, né? Como o Estado controla os seus cidadãos, por meio da territorialidade, da consanguinidade. Então, no Brasil, nós temos essa previsão de como adquire a nacionalidade, nascendo no território e sendo filho de brasileiros. E uma outra questão um pouco mais burocrática, enfim. O fato é que a gente sai desse conceito, né, desse contexto restrito, a gente flexibiliza essa soberania do Estado para que a gente possa incluir migrantes nesse contexto. Então, a gente traz aí o Peter Harbel, que é um autor muito importante no direito, do Estado Constitucional Cooperativo, que vem falar da flexibilização do Estado, né, de como ele interfere nos seus cidadãos. Então, nós temos aí uma abordagem que traz, inclusive, o cenário internacional como fonte de direitos também, os contratos, as convenções internacionais de direitos humanos, das quais o Brasil é signatário. Então, temos aí toda uma abordagem em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porém, esse controle da efetivação desses direitos ela é feito pela sociedade civil, porque nós temos aí sucessivas violações de tentativas de impedir a entrada dos migrantes. Então, a gente percebe que nós temos um uso político da pandemia, né? A fronteira foi fechada por diversos motivos, e dentre eles de que os migrantes estão trazendo doenças. Isso já existia antes da pandemia, sempre existiu o argumentar de que não iam trazer doenças, enfim. E a gente sabe também que internamente nós não tivemos um plano, um projeto eficiente, né? Demorou muito a resposta para vir, e aí cercada de corrupção e estabilidade política e tudo mais, e todo esse terror que a gente está passando nesse governo horroroso, né? Para não
ser assim, mais ou menos, né? Falar demais. Mas a gente percebe esse uso político da pandemia, porque aqui internamente a gente está padecendo. Padeceu muitos meses até que a vacina começasse a chegar. E aqui, especificamente em Manaus, eu não sei se vocês acompanharam, mas nós tivemos aí uma crise horrorosa, com mortes por falta de oxigênio e, enfim, todo aquele terror. E eu me solidarizo sempre com esses familiares, com amigos que eu perdi, enfim. É algo que a gente não pode esquecer para que não se repita. Mas esse uso político está aí, ele permanece, a fronteira foi fechada por via terrestre, mas não foi fechada por via aérea. Então, está muito claro que há, sim, né, uma escolha aí de quem entra no Brasil, né, de quem entra, e migrantes, né, venezuelanos, também boa parte de haitianos que já moravam, que já viviam na Venezuela, e outros aqui, vizinhos, né, da América do Sul, entram por via terrestre, né, entram pela fronteira de Roraima, por Tabatinga, aqui no Amazonas, e Assis Brasil, que é a cidade próxima da fronteira, no Acre. Então, temos aí muitas questões jurídicas, políticas, enfim, que estão influenciando e pautando também esse debate sobre a migração haitiana. Aqui são as fotos, né, da chegada desses haitianos. Então, é só para ilustrar o que está acontecendo. Essa ação foi específica do Rio Grande do Sul, mas temos dos 3 estados do Sul. Então, eu trouxe meramente para ilustrar, mas outras demandas, inclusive mandato de segurança, tanto de forma individual quanto coletiva, estão sendo ajuizadas para que as famílias, os familiares ingressem no Brasil. E aí eu chego na minha pesquisa, que é com mulheres haitianas, né? Então, o associativismo de haitianas em Manaus. Então, inicialmente, o tema era um pouco aberto, era o associativismo. Mas como nós tivemos essa demanda desse grupo de mulheres haitianas para formar uma associação, então está caminhando para ser um estudo de caso, né? O estudo de caso da formação, da atuação da Associação FAM-NOA. FAM-NOA significa Mulher Negra em Creole Haitiano. Então, essa foi a primeira reunião que nós tivemos, eu fiz esse registro, todos os registros são desse ano. Foi uma primeira reunião para falar sobre como seria a formação da associação, quem poderia exercer qual cargo, enfim, houve uma escolha, né? Então, aí, esse é desse dia, são todas as mulheres que participaram, né? Essa igreja atrás é a Igreja São Geraldo, onde fica a Pastoral do Migrante, então é uma referência de acolhimento. Então, durante o fluxo de haitianos, não tinha todas as agências que tem hoje da ONU, não tinha Operação Acolhida, não tinha um monte de políticas públicas que temos hoje, e a Pastoral do Migrante teve a capacidade de ter uma mobilização muito grande da sociedade civil, mobilizou, enfim, forçou realmente o governo a dar uma resposta. Então, tornou-se referência aqui em Manaus de acolhimento, tanto para haitianos como para venezuelanos e outros também. A última festa cultural dos migrantes foi em 2019, então tivemos até dança palestina, tivemos muita coisa, teve uma flauta peruana que o senhor tocou, que foi lindíssimo, tivemos apresentação de dança de um grupo de haitianos, enfim, tivemos muita coisa mesmo, espero que a gente possa realizar novamente. Foi a última e foi muito, muito legal, assim, parecia que a gente já sabia que ia demorar um pouco. E desde então não teve mais. Bom, elas se uniram e foram atrás de um designer e ele produziu essa logo para elas, né? Aqui na cabeça tem as cores do Haiti, o vermelho e azul, e tem uns nuances aí, verde e amarelo, né? Do Brasil e tudo mais, porque afinal elas queriam também homenagear o Brasil, que é o país de acolhida, e onde elas vivem. Então, a Associação de Mulheres Haitianas em Manaus também é possível
porque elas permaneceram em Manaus. Muitos passaram por aqui e seguiram para outros países e para outros estados. Mas aqui é possível a gente fazer esse tipo de trabalho porque permaneceram. Eu tive uma roda de conversa com uma professora do Acre, a professora Letícia Mamed. Então, a atuação dela também é com migrantes haitianos, porém no Acre. E ela falou que esse tipo de trabalho realmente só possível nos lugares em que eles permaneceram. O Acre, por exemplo, é um estado de passagem, então não teria como. A abordagem, os temas, as temáticas, a problemática da pesquisa, então ela leva em consideração um outro contexto de um lugar de passagem. E aí foi uma reunião que nós tivemos os ajustes finais, já tinha a logo, então já estava estruturado o estatuto e tudo mais, e elas já tinham alugado um espaço onde elas queriam ter atividades, então, só para situar, na verdade, o encontro com elas foi mais uma questão de formalização, porque elas já eram um grupo de mulheres que buscavam parceria, faziam atividades, então davam aulas de reforço para os adolescentes, filhos, né, de haitianos. Então, procuravam também aulas de português. Então, entre elas, chamava alguém que já entendia melhor a língua para ir dando aulas de português. Então, elas se organizaram mesmo. Então, chegou o momento de formalizar e aí houve esse encontro na associação. E aí chegou o dia do registro, eu gosto de mostrar essa foto, porque realmente foi um dia muito importante que a gente deu entrada para formalizar e futuramente elas poderem, enfim, desenvolver projetos, parcerias, enfim, tem uma infinidade de atividades que elas vão poder fazer. Inclusive, durante a construção, nós colocamos também como objetivo a previsão da ação coletiva, né? Para, eventualmente, futuramente nunca se sabe, se for necessário, ingressar com pedido de alguma ação coletiva, como essa que a Defensoria ingressou, ou outro, qualquer de reivindicação de direitos e efetivação e cumprimento de políticas públicas. Então, tivemos aí um tempo muito bom para pensar em vários objetivos, em várias frentes de atuação que elas pretendem fazer. E aí, na verdade, trabalhar com migrantes, com mulheres migrantes, isso nos fortalece muito, porque são histórias de sobrevivências, assim, incríveis, né? De um país destruído e uma vinda para o Brasil e o percurso perigoso, enfim. Então, esse é o momento que eu faço questão de mostrar, de registrar, porque todas elas estão bem e estão seguindo em frente, estão se organizando, estão pautando políticas públicas. Então, nessa caminhada, tive também muitas situações tristes, enfim, mas aqui é o momento de celebrar o que nós estamos conseguindo fazer durante a pandemia. E aí eu gosto muito da Verônica, embora ela não seja haitiana, ela é uma ativista pela causa migratória, ela é boliviana, ela mora em São Paulo, e ela tem também essa movimentação, esse discurso muito forte contra a criminalização da migração. Então, ela tem essa foto belíssima, eu acho que é do Brasil de fato, nenhuma mulher é ilegal. Então, todas as tentativas de criminalizar a entrada de imigrantes, a sociedade civil, as organizações que trabalham com migração, organizações religiosas, estão atentas para que isso não prospere. Então, a gente sabe que é uma luta difícil, uma luta desigual, por conta de todo esse contexto de bolsonarismo, enfim, e xenofobia, preconceito e tudo mais. Porém, a gente segue firme aí na luta por esses direitos. Então, as referências, eu pesquisei muitas coisas, por exemplo, em relação à feminização da migração, que seria um tema muito legal de ser abordado também. Temos aí a professora Márcia de Oliveira, que é da Federal de Roraima, o professor Anderson, que ele fez a pesquisa dele aqui no Amazonas e hoje ele está no Rio Grande do Sul. Então, também é uma referência, e ele é haitiano, é uma referência de estudos sobre migração haitianas. E o Peter Haveli, porque eu citei o estado
constitucional cooperativo, embora tivesse muito mais coisas para falar sobre esse Estado constitucional cooperativo, mas eu agradeço a atenção de vocês. Essa foto foi a última vez que eu fui no Rio de Janeiro, foi em 2018. Então, nós fomos fazer um treinamento na Caritas, e aí as colegas queriam muito ir, eu esqueci agora, numa cafeteria, esqueci o nome, mas é uma que é bem Colombo. turística. Colombo. Isso, Colombo, exatamente, Colombo. E aí tiramos essa foto, foi muito legal, tomamos café, comemos, enfim, foi ótimo. E aí eu deixo meu e-mail e eu tenho esse Instagram que eu fiz em 2019 para abordar a migração por meio da literatura, então de uma maneira mais leve. Então lá eu tenho muitas leituras sociais, enfim, e inclusive sobre imigração. Aí só, assim, agora eu tenho que parar e voltar aqui. Aí só fazendo algumas referências literárias também, mas que nos ajudam a entender a migração. Tem esse livro, que é Mariposa, que é da Yusra, que ela é uma nadadora síria, inclusive ela estava na Olimpíada. Temos esse daqui, esqueci. Ele é do Paquistão, Passagem para o Ocidente, também muito legal esse livro, ele não é tão longo. Esse aqui é de uma escritora nigeriana, cidadã de segunda classe. Esse aqui é um livro que aborda muitas questões da mulher migrante, então, de toda a vulnerabilidade, de muita coisa aqui. Eu gosto muito desse livro, e a literatura. E o Bauman, Estranhos à Nossa Porta, esse aqui é uma referência. E esse aqui, do Dani Laferrier, é um livro que ele é de escritor haitiano, a primeira tradução para o Brasil. Então, quando eu fiquei sabendo, eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha lido um autor, né, de literatura haitiana. Então, são essas as referências. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e seguimos aí para um debate, para questões e tudo mais. Opa, eu vou colocar aqui no silencioso, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Dessana. Assim, a sua comunicação foi assim muito gratificante, né? Primeiro porque você trouxe uma dimensão acerca do tema migrações forçadas que até então a gente não deu tanto relevo, né? Nos eventos anteriores que nós organizamos, eu, Geisa e a Natália Von Rondolph, juntamente com o nosso coordenador João Silva, a gente deu mais foco à questão dos venezuelanos, né? Todo o debate político, institucional, jurídico acerca desse segmento, né? Então, foi muito interessante porque você trouxe uma outra possibilidade aqui para a gente conversar com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, né? E segundo, uma coisa que eu achei muito legal, e isso eu tenho observado em todos os eventos, a gente tem trabalhado muito com essa perspectiva. Você falou sobre a questão jurídica, que depois eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre uns aspectos que eu coloquei aqui, né? Então, você trouxe a questão jurídica, você também falou um pouquinho, né? Você compartilhou a questão da produção do conhecimento, ao falar sobre a pesquisa que você está desenvolvendo no mestrado. E eu achei bastante interessante, porque entre os alunos que estão aqui presentes, tem um grupo significativo dos alunos do primeiro período, lá do módulo Determinantes Sócio-Históricos do Direito. E no módulo eu estou com os alunos em projeto e eu tenho desenvolvido muito essa discussão sobre a produção do conhecimento, como é que a gente faz um recorte epistemológico, como é que a gente inicia uma pesquisa exploratória, e foi bastante interessante porque você também trouxe essa dimensão. E depois eu também queria perguntar algumas coisas, eu fiquei super curioso aí com todo esse processo de construção que você está desenvolvendo ao trabalhar com esse tema, né, que é um tema apaixonante, né? A gente observa a Dessana falando, a gente fica com vontade de conhecer essas mulheres, né? As histórias que a gente tem contato são histórias de pessoas tão guerreiras e que nem sempre nos estudos que a gente tem lido, né, que a gente tem tido contato, estudos que dão voz a essas pessoas, né? E eu acho bastante interessante
quando a gente observa uma pesquisadora com esse cuidado, com essa sensibilidade de pensar essas questões a partir também da perspectiva de quem está experienciando esses processos de deslocamento forçados, né? E, por último, uma coisa que eu achei bastante interessante é que você não deixou de mencionar o contexto político partidário, porque não tem como a gente pensar na questão migratória, né, sem fazer algumas correlações, né, com processos mais amplos, globais aí, né, políticos e aí da extrema direita, enfim, a gente vai trabalhar muito isso. Mas aí, enfim, eu achei bastante interessante. Eu só não vou falar muito, eu quero também que a Geisa, né, coloque as questões, mas eu queria muito, Dessana, até porque tem alunos aqui que farão trabalho sobre migrações forçadas. Um dos temas que eu coloquei para eles escolherem foi essa discussão, né? Então, tem alguns colegas que vão se debruçar no projeto, né, e vão estudar com mais afinco essa temática. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre a diferença que há entre você falou sobre o estatuto migratório, né, sobre o refúgio, né, e o visto humanitário, né, focando, né, essa perspectiva que os haitianos eles receberam visto humanitário. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, até aí pela perspectiva do direito, né, como é que a gente pode qualificar, né, o que é visto humanitário, o que é refúgio, quais os direitos que o indivíduo, quando ele tem acesso a esse estatuto jurídico, quais os direitos, quais os deveres que ele tem, né? Acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre isso. Eu achei muito interessante quando você fala, aí já pegando a questão da construção do seu trabalho, né? Você fala sobre o seu recorte epistemológico, você indica de onde parte seu olhar, é uma coisa que na antropologia a gente gosta muito, né? Porque a gente sabe que nas ciências humanas é difícil falar em neutralidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente trabalha com humanos. E como é que a gente lida com isso, né? Com a diversidade, que é um outro ponto que a gente discute muito com os alunos ingressantes, né? Como é que a gente desenvolve, né, um olhar que tenha, ao mesmo tempo, um olhar aí de um pesquisador, sabendo que a gente não é neutro, né? Não há neutralidade nesse aspecto, mas que a gente tem um compromisso, né, com o discurso da ciência. Eu achei bastante interessante esse caminho, né? Olha, eu sou uma pesquisadora, eu atuo nessas redes, na sociedade civil, e eu acho que é uma forma muito interessante da gente demonstrar para o nosso público, né, quem nós somos, qual a perspectiva que a gente está adotando e quais os limites, né, os ganhos que a gente, né, eventualmente tem, né, a partir desse pertencimento, né. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse contato que você teve com as mulheres, como é que foi, como é que está sendo essa experiência, né, você enquanto mulher, né, e vivenciando aí alguns processos, né, com elas. Como é que você lida com isso enquanto pesquisadora? Queria que você falasse muito sobre isso. Também, um outro ponto que eu achei bastante interessante é sobre você, em algum momento você falou sobre a questão desse percurso que eles fazem, né, os haitianos em particular, para chegarem ao Brasil. E aí eu queria que você fizesse uma reflexão, né, compartilhasse aqui com a gente. Nós sabemos que a legislação, você bem mencionou, né, nós temos aí a lei de imigração, a legislação ela tem a força aí do princípio da universalidade, mas a gente tem uma forte suspeita que os migrantes não são tratados de maneira da mesma forma pelo poder público, né? Você chegou até a mencionar um pouco isso. Parece que tem aí uma categoria, alguns migrantes que são mais bem vistos pelo poder público e outros não. E eu queria saber até que ponto, por exemplo, a procedência, isso interfere ou não, a própria etnia, né? Porque estamos falando de haitianos, pessoas negras, mulheres. Será que essas questões, essas variáveis, elas interferem no próprio tratamento do poder público, né? E como a sociedade em Manaus também observa isso, né? Será que há um olhar
enviesado em função dessas variáveis, eu não sei, eu tenho uma intuição que isso possa ser um diferenciador, mas eu queria ouvi-la a sua fala, né? E também a questão do uso político da pandemia do Covid-19. A gente já vem discutindo isso, inclusive, nesse momento, até lembrei um pouquinho da palestra que nós desenvolvemos com a Natália von Rondolph, eu, o Geisa e o João, e eu fiquei já com uma vontade imensa de fazer esse encontro entre você e Natália. Acho que dá um bom debate, né? Uma boa discussão, acho que vai estimular aí cada vez mais os nossos estudantes, né, a pensarem essa questão. E eu queria, você que está aí na linha de frente, né, com essas mulheres em campo, até que ponto, qual foi o impacto, né? Eu queria que você falasse mais desse impacto da pandemia na vida delas, na própria condição, né? Embora uma coisa que é interessante, né? O fato delas se colocarem em redes, estarem aí promovendo um associativismo, isso tem sido uma forma delas se relocarem no Brasil, delas conseguirem, de certa forma, buscarem essa cidadania, né, que você bem colocou. Mas como é que está sendo esse impacto da pandemia aí em Manaus? Nós acompanhamos aqui do Rio com muito pesar tudo o que aconteceu no Brasil de modo geral, mas acho que o que aconteceu em Manaus foi assim uma coisa sem adjetivos, né? Qualquer adjetivo que eu fosse colocar aqui seria minimizar a barbárie. A gente não pode, de forma nenhuma, minimizar a barbárie, né? O Bob fala muito sobre isso, né? A gente não pode ser tolerante com a intolerância, a gente não pode relativizar a barbárie, né? E aí qualquer adjetivo que eu fosse colocar seria um eufemismo, né? Pelo que a gente observou daqui, com muita tristeza, com muita preocupação. Enfim, eu fiz outras considerações, vou deixar a Geisa falar um pouquinho, enquanto os colegas também aqui, os alunos, fazem as perguntas, mas eu queria ouvi-la mais sobre isso, assim, e mais uma vez te agradecer, está sendo muito bom ter a sua presença aqui conosco. Bom, então, sobre a pandemia e os efeitos, né, no empobrecimento geral das pessoas que perderam o emprego, não puderam pagar aluguel, enfim, não conseguiram auxílio, não têm uma possibilidade de renda, ficaram doentes, enfim. Eu vou mostrar umas imagens de uma ocupação urbana, de que um trabalho também que eu estou realizando junto às populações migrantes, e vocês vão ver as condições em que as pessoas estão vivendo. Deixa eu compartilhar aqui. Então, a gente vai perceber que o impacto está sendo terrível. Vocês estão vendo as fotos? Sim? Deixa eu só diminuir isso aqui, senão não posso. Tá. Então, essa é a maloca central de uma comunidade chamada Nova Vida, que é um cemitério indígena, onde os indígenas ocuparam esse terreno imenso e, junto com eles, famílias de brasileiros e famílias migrantes. E são pessoas que vieram de outros processos de reintegração de posse, que já não tinham condições de pagar o aluguel e não tinham para onde ir, não tinham para onde, a quem recorrer, e foram ingressar realmente nas ocupações urbanas. Então, essa é uma das reuniões em que nós tivemos presentes para fortalecer a luta por moradia. Então, aí o cacique no centro, né, ele que é uma das lideranças indígenas, então, essas são as condições em que atualmente as famílias brasileiras, indígenas e migrantes estão vivendo. Então, é um local afastado da cidade, enfim, sem acesso à infraestrutura, serviço público, por conta de realmente não terem mais como pagar aluguel. E aí nós temos um empobrecimento e doenças aí voltando e números de casos, né? Eu tenho uma colega que trabalha
Na área de saúde, na assistência social também, e foi divulgado um relatório sobre a tuberculose no Amazonas. Então, nós estamos há 2 anos com casos, um número alto de casos de tuberculose. E isso a gente não tem muito divulgado, né? Então, essas são aí a comunidade, com essa placa, a entrada da comunidade, vocês veem as condições de que eles estão. Então, de maneira geral, foi o empobrecimento, o aumento do grau de vulnerabilidade total de imigrantes, de famílias brasileiras que não tinham condições, que sempre trabalhavam de maneira informal e que está se agravando. Não há auxílio emergencial suficiente para os migrantes. Teve uma demora para concessão. Inicialmente, eu lembro disso, ano passado, eles alguém inventaram fake news de que eles não teriam direito por ser migrante, e muitos não conseguiram acessar, demorou muito. Enquanto isso, veio o despejo. Manaus, durante a pandemia, teve mais de 14 mil despejos de reintegração de posses e remoções concedidas pelo Poder Judiciário. E eu não estou falando daquele apartamento que você tem alugado, não. Estou falando de áreas coletivas. Então, isso teve o aval do Poder Judiciário. Então, aquela orientação inicial de ficar em casa não se aplicou aos migrantes. Né? Então, desde março, esses dados são desde março da campanha Despejo Zero, inclusive tem Instagram, se vocês quiserem visitar, tem todas as redes sociais. Então, eles divulgam esses números, e é de março até junho, se eu não me engano. Então, todas essas orientações sanitárias, ficar em casa, fazer aglomeração, manter distanciamento, não foi aplicada. Não foi aplicada e houve aí um agravamento de diversas vulnerabilidades, inclusive em questão ao direito de moradia. Então, essa atual situação, a gente não consegue incluir todo mundo nas políticas que nós temos, né, específicas, de doação de alimentos, de cartão, enfim. Então, orienta realmente para que busque esse cadastro único, busque se inserir em outro tipo de política, para que tenha um mínimo de sobrevivência, né? Um mínimo de dignidade, porque essas condições são terríveis. Então, há um agravamento aí, há várias vulnerabilidades de doenças que não são divulgadas, mas a pandemia continua. E, bom, eu estou respondendo de trás para frente. E aí você também questionou sobre o refúgio, sobre o visto humanitário. Então, nós temos contextos também políticos, né? O refúgio, ele já é uma proteção internacional, né, do pós-Segunda Guerra. Então, isso é fruto de acordos internacionais, de um amadurecimento, de uma ampliação do refúgio. Então, inicialmente, ele teve um contexto territorial na Europa do pós-guerra, e aí, com o passar das décadas, ele foi se ampliando, até chegar realmente à concessão por violações de direitos humanos, e teve Cartagena em 84, especificamente eu não lembro agora, mas eu acredito que tenha sido essa ampliação da violação de direitos humanos, né? São muitos detalhes, por raça, etnia, enfim, tem todos os critérios, né? Logo no início da lei. Então, é uma proteção internacional que o Brasil firmou, e ele tem que cumprir, e ele tem uma lei específica para o refugiado, em que tem todo o procedimento, né, e tem alguns benefícios. A única previsão é uma facilitação para a revalidação de diploma, mas também não é muito específico. A gente sabe que revalidar diploma é um processo muito burocrático e muito custoso. Então, não são todos que conseguem, né? A parceira é aquela instituição, a Compassiva, que fica em São Paulo, para fazer esse processo de revalidação, mas também está aí com vários processos que ainda não foram concluídos e que provavelmente vão demorar muito para ser concluídos. Então, temos aí uma mão de obra qualificada que não pode ser aproveitada por uma questão burocrática, extremamente burocrática.
Então, quando a gente vê aqueles documentários, propaganda de que advogados, né, outros tipos de profissionais, eu falo advogado porque eu tive mais contato, mas enfermeiros, né, profissionais da área da saúde, da educação, estão, sim, pedindo dinheiro na rua, estão trabalhando de maneira informal, de maneira precária, como os brasileiros já estão também. Então, vai levar muito tempo, talvez tenham, não todos vão conseguir fazer de novo uma faculdade, para que aí sim tenha uma empregabilidade um pouco melhor, porque a revalidação, se depender da revalidação, vai demorar muito. E aí nós temos esse visto humanitário que veio com a resolução 97, aquela época, né, no início de 2000, foi de 2012, se eu não me engano, a resolução, eu acho que é 2012, que foi a resposta que o governo brasileiro deu ao fluxo haitiano. Não caberia reconhecê-los como refugiados por questões políticas. O Brasil tinha uma missão de paz no Haiti desde 2004. Então, como é que a gente vai reconhecer se o Brasil tinha uma missão de paz lá? Então, foi um manejo jurídico aí para que eles ingressassem também. E também tinham interesse nas obras da Copa, à época, né, nas obras da Copa, para que fossem inseridos aí nas obras da Copa, e também frigoríficos no sul do Brasil. Então, muitos que passaram, que chegaram por aqui, foram direto para o sul também. Então, o visto humanitário foi a saída, foi a resposta que o governo naquela época encontrou. E aí tem todo esse debate, a Geisa mencionou, né, no Afeganistão agora teve um visto específico também. Então, na verdade, a gente vê que as políticas migratórias no Brasil, elas vão sendo adequadas, digamos, eles vão respondendo de acordo com o que não parece ali que não vai causar tanto problema, mas a gente sabe que, enfim, sempre interesse político-econômico. Tem mais alguma coisa que você falou também, mas eu não estou lembrando agora. Sobre a minha experiência como pesquisadora, bom, é muito difícil a neutralidade, enfim, a gente precisa ter declarar, digamos, e tentar amadurecer essa neutralidade, porque eu estou vendo a sociedade civil, estou na sociedade civil, que é uma área combativa de controle social da sociedade, que não se alia ao governo, mas, assim, né, denuncia o governo as violações, mas que também está aberto para fazer incidência e melhoramentos dentro das possibilidades. Mas, pela minha fala, fica muito claro onde eu estou, com quem eu estou, para onde vou, enfim. E, bom, eu vou colocar as migrantes aí, fazer um estudo de mudanças, de tudo, de fortalecimento de rede, de vínculos, uma maneira também de resistência, de enfrentar e reivindicar direitos, porque se fortalecem em sistema de saúde, quando há violações, para onde que eu vou? Eu vou para a pastoral, eu vou dizer, mas ninguém sabe me dizer. Então, ter uma referência de associação de imigrantes, principalmente de mulheres, fortalece e empodera, sim, encoraja também a que busque os direitos. Então, muitos, infelizmente, são enganados, né? Com a dificuldade, especificamente em relação ao fluxo de haitianos, a maioria não fala francês, como se supõe, e sim o creole haitiano, que é aí uma mistura, enfim. Então, há uma dificuldade também inicial com o português, que é muito importante, isso é constante, né? E eu acho até que as universidades poderiam oferecer mais cursos de português, porque aqui em Manaus a gente fica muito restrito ao CETAM, alguma outra turma, mas então a gente tem as universidades aí, né,
poderiam ter um compromisso maior, né? A Geisa promoveu um curso agora de perícia social incrível. Foi uma coisa de louco, assim, quando eu fui me inscrever já estava tudo esgotado. Então, há uma demanda, né? Existe a Escola de Serviço Público Municipal, que é a escola de capacitação da prefeitura. Então, poderia investir mais ainda no treinamento, atendimento de quem está na ponta, né? A gente recebe muitas denúncias, muito pedido de ajuda, que não entendeu e que fala, não quis atender direito, disse que não tinha direito, que não podia estar ali, enfim. Então, há uma demanda, sim, a gente já identificou, já procurou, já ofereceu, já estruturou, mas ainda não há uma resposta, né? Temos GTs de trabalho, né, grupos de trabalho, inclusive um desses que eu conheci a Geisa também, e é de forma combativa, mas é difícil. A gente precisa realmente insistir, perseverar. E a presença das agências também foi importante e, enfim, deu uma visibilidade também, porque as agências da UNED dão visibilidade para a questão, enfim. Então, a gente está nesse contexto. E eu sou uma pesquisadora que vai sempre estar do lado delas, enfim. É isso. Acho que tinha mais alguma coisa também? Acho que não, né? Mas eu estou aqui. Passar a palavra para a Geisa, qualquer coisa a gente retoma depois. E aí eu peço aos colegas, os alunos e alunas, para fazerem perguntas, né? Aproveitar esse momento aqui que a gente está com as colegas, né? Com as pesquisadoras. Geisa, por favor. Então, Robson, como eu te falei, Dessana maravilhosa, com uma experiência incrível, né, trazendo uma temática que a gente ainda não havia trabalhado com os nossos alunos aqui da SUAM, né, algo novo para eles discutirem, que é essa migração haitiana, né, que tem essa particularidade de ser pessoas, serem indivíduos oriundos do país mais pobre do nosso continente americano. Eu acho que deu uma travada aqui no Ai, sinal da... Foi? deu uma travada, voltou? Travou de novo. Voltou, Olha, gente, voltou. eu acho que isso é boicote da NET. Mas não tem problema, gente, porque a estrela hoje é a Adesanya. Não, mas Mas o problema hoje está no clima aqui no Rio de Janeiro, não é em Manaus, não, porque choveu torrencialmente já aqui no meu bairro, enfim. Pode continuar. então, como eu estava falando para vocês, né, tem essa particularidade de serem indivíduos vindo do país mais pobre hoje do nosso continente americano, né, e a gente está considerando toda a sua extensão norte, sul e central, então ele é o mais pobre do continente americano, e é uma população negra. Né? Enquanto você falava, isso interfere, a migração sul-sul, né, a migração aqui dessa própria região, e a gente vai considerar até a América Central, de onde está vindo a população haitiana, que é da América Central, que migra para esta região sul e não para o norte, né, já é algo que os próprios países da região já não gostam muito. Né? Lembrar que essa migração haitiana, a migração venezuelana, elas já são as mais contemporâneas. Né? A gente teve outras, a boliviana, né, inclusive com casos gravíssimos de trabalho escravo envolvendo a população boliviana nas fábricas de costura, né, que elas também, ali, aquela população também formou a sua rede associativa e hoje consegue ter uma autonomia maior e é um espaço que não é só para buscar direitos e cidadania, mas também para manter e repassar a herança cultural do país de origem, né? Manter viva essa herança cultural. A gente está falando aí de uma cultura imaterial que vem com a migração, que não é só a constituição de novos espaços e novas colônias, mas a forma como vai inserindo novas palavras, novos dialetos
no nosso vocabulário, novos processos de cocção de alimento que vão sendo inseridos a partir dessa troca, desse diálogo, né? E aí, quando a gente fala, quando você pergunta, isso influencia muito. A migração tem classe e sempre teve classe no Brasil. Lembra que no início eu falei que o Brasil, a política joanina, né, de Dom João, o Brasil fomentava a vinda de migrantes para o Brasil, mas migrantes específicos. Eram europeus, brancos, unidades familiares, né, que vinham para áreas específicas. O governo pagava a passagem deles, pagava a hospedagem, vinham com a promessa de que teriam receberiam a escritura de uma terra para trabalhar, né? Então, a mesma coisa não se observava em relação a outros fluxos migratórios naquele mesmo período, né? Tanto é que a migração japonesa, a migração chinesa, coreana, não tiveram o mesmo fomento. E essa política joanina, ela se estendeu pelo menos até 1930 aqui no Brasil, até o período Vargas, né? Então, o governo brasileiro fomentando a vinda de europeus, né? Lembra grande aquele período que a gente tem um número maior de migração italiana para o Brasil, inclusive tem um dia que se celebra a migração italiana, né? Foi feita com fomento, era uma migração desejada e continua sendo uma migração desejada, né? A migração europeia, a migração norte-americana, essa questão de quem vai vir. No Amazonas, eu sempre falava, o Amazonas é um grande balaio que você encontra tudo quanto é nacionalidade. Nós crescemos, a Alessandra sabe bem disso, tendo contato com imigrantes europeus e norte-americanos, pesquisadores que vinham para o INPA, vinham para o FAM fazer pesquisa. A nossa orquestra filarmônica do Amazonas, ela é formada, em sua maioria, por músicos europeus, que vieram, que o governo trouxe da Europa para cá. Então, essa migração, ela desejada, ela sempre teve, né, teve classe. Mas a migração dos nossos vizinhos, ela nunca foi desejada, com exceção dos uruguaios, dos argentinos, né, dos chilenos. Os outros, né, bolivianos, equatorianos, colombianos, peruanos, venezuelanos, o pessoal dali da área do Suriname, das Guianas, eles não são desejados, né? Porque, em sua maioria, eles não têm dinheiro para investir, né? Então, a migração tem classe. E isso influencia na forma como essa cidadania vai sendo efetivada, né? A Dessana colocou ali para a gente, né, o Acre, que foi a porta de entrada dos haitianos ali a partir de 2010, agora é a porta de saída, né? A gente tem um intervalo de 10 anos, mais ou menos, uma década de migração haitiana, né? E ela falou, eles queriam chegar nos Estados Unidos. E aí eu recordei de uma matéria de ontem, jornalística, que saiu ontem no G1. Aí a gente vê como é a situação, né? Esses migrantes haitianos, eles estão no Brasil, mas no Brasil eles também não são desejados, querem ir para os Estados Unidos, mas lá eles também não são desejados, né? A matéria de ontem do G1, ela já começa dizendo assim, os Estados Unidos começam a deportar haitianos em massa. Cerca de 12 mil devem ser retirados do país. Isso é uma matéria jornalística de ontem, do G1. Então, imagina, eles gastam todo o seu recurso para chegar aos Estados Unidos e, chegando lá, eles vão ser deportados para o Haiti, para onde eles não queriam voltar. E eles estão ali num contexto de um não lugar. Quem eu sou nessa história, afinal de contas? Aonde está a minha cidadania? Eu não me sinto parte, não me sinto cidadão no Brasil, quero chegar nos Estados Unidos, lá eu também não vou ser aceita e eu vou ser mandado para o Haiti, um local no qual eu não vou ter direito à cidadania, a uma vida digna. Então, isso é muito triste e
E é muito importante que se reflita isso, né? Porque, como a própria Dessana colocou, a rede de associação dessas mulheres, ela colocou bem, é uma forma de sobrevivência. Eu diria que é uma forma de reexistência. Elas estão entre parênteses, existindo, elas estão procurando uma nova existência para elas enquanto sujeito, enquanto cidadão, né? Enquanto ser humano, buscando através dessa rede, através de estar em contato de novo com os seus, né? Essa identificação é um espaço de pertencimento, é um espaço em que elas vão se reinventar e resistir, mais do que sobreviver. A resistência no sentido de resistir, né? Uma nova existência para elas enquanto mulher, enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? Dentro dessa loucura que é o nosso mundo, o nosso universo, né? E aí, só fazendo um adendo à questão dessa questão do refúgio e do visto humanitário, a gente tem uma diferença técnica bem burocrática e técnica que é muito específica, né? O refúgio, a pessoa precisa estar no Brasil para solicitar, ela precisa estar num posto de fronteira e pedir refúgio. O visto humanitário, ele pede no país em que ele esteja. Ou seja, o Haiti pedia onde? Lá na representação do Brasil na embaixada. Como a Dessana falou, que tem em todas essas situações de corrupção. Os afegãos que vão receber esse visto humanitário. A gente não tem um posto do Brasil, da embaixada do nosso Itamaraty lá no Afeganistão, mas tem países vizinhos para onde esses afegãos se direcionam, estão fugindo, e eles podem buscar uma representação do Brasil nesses espaços e solicitar o visto humanitário. Então, eles já vêm com o visto concedido, né? Diferente do refúgio, que ainda vai passar por um processo de análise dessa documentação, do pedido que é feito, né? Eles vão analisar para ver se de fato se configura ali todos os requisitos ou algum requisito previsto na legislação que trata sobre o refúgio. E a lei de refúgio do Brasil, ela incorpora toda essa mudança que traz a lei de Cartagena, né? Então, ela permite essa questão por grave violação generalizada de direitos humanos, por questões de orientação sexual, né, climática, ela entra também, né? Então, tem pessoas que estão hoje sendo obrigadas a deixar o país por questões climáticas, principalmente na África, né? Então, aqui no continente, no nosso continente, de forma geral, a gente ainda não tem ninguém reconhecido, né, como refugiado por questões climáticas, mas isso já lá para a Europa, para a África, isso já tem, né? Então, são pontos que a gente também aí tem que pensar e refletir um pouco. E aí, Robson, só lembrando aqui, mandar uma boa noite aqui para a Beatriz Vitalino, que ela mandou uma mensagem aqui no privado de boa noite. Então, boa noite, Beatriz. Beatriz do nosso grupo? É. Seja bem-vinda, querida. Do nosso grupo. E Tem aí umas tem 3 perguntas isso, sobre isso que Robson. você queria falar. Exatamente. Eu, Aí passo para você aí. tá, eu vou ler as perguntas e passo para vocês duas responderem. Na verdade, são perguntas que foram feitas aqui, 3 perguntas super interessantes, do Jorge, do Flávio e do Felipe. Mas antes de passar a bola para vocês e indicar aí o questionamento dos colegas, eu achei bastante oportuna a sua fala, Geisa, com relação a essa questão dos migrantes desejados e os indesejados, né? Nessa semana, se não me engano, na semana anterior, ao falar sobre a história do Brasil, eu justamente estava frisando esse ponto, né? Quando a gente pensa no final do século XIX, né? O Estado brasileiro adotou uma postura bastante arbitrária, né? No bojo ali do processo de abolição da escravatura, ao invés do Estado brasileiro dar todo um aporte, né, para que a população negra, que até então estava escravizada, pudesse ter condições minimamente de sobreexistência, né, de sobrevivência, nesse mesmo período, dentro de um ideal de uma teoria racista, né,
a la Gobineau, o Estado brasileiro facilitou a vinda de imigrantes europeus, né, que vieram para cá, Rio de Janeiro, né, como você falou, né, algumas cidades na região serrana foram colonizadas, né, por esses grupos, né, o sul do Brasil, e grupos europeus, né, italianos, né, holandeses, que receberam todas as benesses do Estado, né, isenções fiscais, acesso a posse de terras. E quando a gente observa hoje a condição da maior parte da população negra e a gente observa a condição dos descendentes desses refugiados, a gente não pode esquecer esse passado, né? Eu achei bastante interessante isso, né? Como que o Estado brasileiro já historicamente faz essa distinção que não deveria fazer, até porque há o princípio da universalidade da lei, então não tem que fazer discriminação. Eu achei bastante interessante você voltar nesse ponto, porque eu já venho discutindo isso com os alunos, né? Bom, vou passar aqui as perguntas. O Flávio, e aí, Dessana, fique à vontade, Geisa também, agora é o bate-papo, né? O Flávio, ele perguntou o seguinte, acho que na hora que você estava se referindo à questão da presença de europeus e americanos em Manaus, aí ele estava perguntando se seriam as ONGs que entrariam para explorar a Amazônia, a floresta amazônica, né? Então, se há essa... A gente sabe, né, que teve todo esse debate anteriormente, aí, até na política partidária, algumas ONGs que foram supostamente vinculadas, né, a uma questão de expropriação da nossa, enfim, soberania. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Acho que a pergunta do Flávio vai tá em conformidade com esse debate político que ocorreu uns meses atrás, no ano passado, se não me engano. O Felipe, ele pergunta, né, qual o impacto da entrada desses migrantes, né, no Brasil, né? O Brasil vem aí sofrendo toda uma questão, né? A gente vive uma crise econômica, enfim, né, política, institucional, desemprego, e ele queria saber qual o impacto da inserção dos migrantes nesse contexto que a gente está experienciando aqui no Brasil, né? E o Jorge, ele queria saber se vocês têm conhecimento acerca de empresas, né, que apoiam os refugiados, que desenvolvem políticas de gestão, né, para contemplar esse segmento, né, enquanto força produtiva. Foram as 3 perguntas que tivemos até agora. E aí, Dessana, qual é que tu queres responder? Não, acho que a primeira, né? Que eu acho que surgiu do teu comentário sobre os europeus e tudo mais. E aí, na segunda e na terceira, eu posso contribuir também. Só um detalhe que, sim, eu queria mostrar também sobre direito antidiscriminatório. Esse aqui do Adilson Moreira. Tanto com ele. Desculpa te interromper, depois, por favor, passe todas essas referências para a gente, tá? Tá bom. Eu vou compartilhar o link. Eu compartilhei o link de uma reportagem da Amazônia Real, que é um veículo importante aqui da nossa região. Então, sugiro que sigam as redes sociais, enfim, Twitter, Tá Instagram e ótimo. tudo mais. Que tem alguns alunos no grupo do WhatsApp pedindo, eu já vou encaminhar para eles, que eles estão super... Pode falar, desculpa. E essa situação aconteceu esse ano e foi uma situação muito delicada de racismo e violência, que foi uma haitiana que estava saindo de Boa Vista em direção a São Paulo e ela ia encontrar com o marido. Ela estava grávida e aí na bolsa de mão tinha fralda, tinha os exames, tinha tudo. O que aconteceu? Ela passou mal durante o voo não ia passar por Manaus. E aí ela passou mal e eles pararam aqui. O que foi apurado foi que ela começou a espumar. Ela começou a espumar, espumar, e alguém, não sei, não se sabe identificar, falou: isso é de quem engoliu droga.
E aí, tudo indica que ela não teve a devida assistência, o devido socorro, e ela estava grávida e foi tratada como mula do tráfico. Então, essa reportagem diz tudo aí. Então, mais uma vez, a violência, a suspeita recai sobre mulheres, principalmente, sobre imigrantes, e o fato de ser negra pesou, foi fundamental nessa hora, né? Não iam fazer isso só por ser migrante, né? Enfim, então tem todas essas situações, comentei que tem muitas situações tristes de morte que não tem como reverter, e essa foi uma delas. Então, é um veículo também que informa de maneira independente, então eu sugiro também que vocês sigam, né? Até para saber também de notícias imparciais daqui. Era só isso. Com você, Geisa. Olha, Dessana, então vamos lá. Vamos começar aqui com essa questão do Felipe. Ele pergunta, né, qual o impacto dessa população migrante aqui no Brasil em termos de inserção no mercado de trabalho, né, em função já da gente ter um grande número de brasileiros desempregados. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que o Brasil ele é um país emissor de imigrantes mais do que receptor. Né? O número total de imigrantes no Brasil, agora eu não me recordo a cifra correta, mas eu lembro da porcentagem. Né? De acordo com a Polícia Federal, essa população migrante, aí no site lá do Ministério da Justiça, vocês vão ter lá o OBMigra e vocês vão encontrar ali os relatórios. Eles representam algo em torno de 1% só da população brasileira, do total da população brasileira, de quem vive hoje. No Brasil, o IBGE contou lá, tem 230 milhões de brasileiros. Desses 230 milhões de brasileiros, só 1% é imigrante. Então, o impacto que isso tem no mercado de trabalho é mínimo, porque essas pessoas, esses imigrantes, eles não estão sendo inseridos no mercado formal de trabalho. E aí a gente volta àquela ideia, a gente não vai falar, quando se tratar de imigrantes, a gente não vai falar de mercado de trabalho, mas do universo do trabalho, porque eles estão sendo inseridos, sobretudo, no mercado informal. Eles estão indo para o empreendedorismo, mais do que o empreendimento, exatamente pela dificuldade que há de revalidação de diploma, de ter, para eles conseguirem um trabalho, eles precisam comprovar com certificado válido, né, por uma instituição de renome no país, que eles sabem falar o português. Né? Então, assim, tem que ser uma instituição. Aqui a gente tem o CETAM, que é um centro de formação tecnológica do Estado, né? Ele é capacitação técnica vinculada à Secretaria de Educação, mas ele é estadual. Então, tem esse CETAM, mas você tem os SENACs, você tem os SESI, e aí as universidades elas entrariam forte se elas pudessem oferecer cursos de português instrumental para essa população. Porque para eles entrarem no mercado, diferente do brasileiro, ninguém vai pedir um diploma de que ele foi alfabetizado. Mas para o imigrante eles vão exigir esse diploma, esse certificado de que ele sabe falar o português. Então, em decorrência dessas inúmeras dificuldades, porque não tem cursos de português sendo ofertados para a população migrante, ele não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Quando consegue, é na construção civil. Né? E aí, mesmo na construção civil, ele vai receber uma diária inferior à do brasileiro. Então, assim, o impacto dessa população migrante no universo do trabalho do Brasil, no mercado de trabalho formal do Brasil, ele é mínimo. Porque mas você tem as grandes multinacionais que trazem os seus executivos, né? Principalmente a Samsung, essas empresas, a Honda, né, a Toyota, a Mitsubishi, elas trazem todos os seus executivos e os seus principais engenheiros do país deles. Eles não contratam brasileiros.
brasileiro é contratado para pé de fábrica, para chão de fábrica, né? Ele está ali mesmo na produção, não está nos cargos executivos, porque executivo eles trazem do país de origem. Então, você tem essa população migrante, que ela é a bem-vinda, ela é que vai para as escolas internacionais, aí São Paulo agora, ou foi São Paulo? Não, foi no Rio, em Botafogo, que abriu aquela escola internacional chinesa, lá em Botafogo, né, recente agora, para atender os filhos dos executivos das empresas chinesas que estão aqui. Né? Então, assim, tem todo esse contexto. Né? Quem tem dinheiro, o migrante que tiver dinheiro, ele vai ser bem-vindo, a gente vai entrar naquela questão de novo, da classe da migração. A migração tem classe, não esqueçam isso. Então, se eu tiver dinheiro, eu for um executivo, por mais que eu não seja da Europa ou dos Estados Unidos, eu vou ser bem-vindo, porque eu tenho dinheiro, eu sou executivo. Se eu vier daqui do Equador, do Peru, da Bolívia, eu não vou ter o mesmo tratamento. E a minha inserção no mercado vai ser extremamente difícil. Então, o impacto dessa migração no mercado brasileiro, ela é mínima, até porque é mínimo, né? Se a gente for considerar a população total do Brasil, 1% dessa população só é imigrante. Né? Então, é mais ou menos por aí. Ela não é a vinda do imigrante que faz o aumento, o crescimento populacional. Aí a gente vai entrar numa outra política que não está em discussão aqui nesse momento, que é as políticas de controle de natalidade, né, que tem de planejamento familiar, que já é uma outra questão, uma questão de saúde pública, né? Porque a gente tem hoje, principalmente aqui na região norte e nordeste, o boom das adolescentes e crianças até de 9 anos que estão grávidas. Né? Isso é um problema de saúde pública, porque o corpo delas ainda está em processo de desenvolvimento. É um efeito que aí para o Sudeste, para o Sul, aconteceu principalmente na década de 90 e início dos anos 2000. E na região Norte e Nordeste, isso passou a ser algo recorrente. Né? E também vem junto a questão do casamento infantil, né? E na migração isso é muito, muito forte, porque a família não tem condições de manter várias bocas, então aparece um adulto querendo casar, não, eu fico com essa filha, eu caso com ela, a família vai consentir, porque é uma boca a menos para alimentar. Ela vai ser responsabilidade do outro sujeito. Então, tem muita coisa para se discutir nisso, né? E aí, essa questão do descontrole populacional, acho que até o Brasil deu uma melhorada, porque ele já cresceu de forma bem mais descontrolada. Hoje é mais regional essa questão do aumento, né, da natalidade. Né? Em relação ao de mortalidade, que a gente também já teve um processo extremamente elevado, o número de puérperas e de recém-nascidos que iam a óbito, né? Logo após RN mesmo, né? Já pouco tempo depois de nascer, menos de 30 dias, já iriam a óbito, assim como a questão neonatal, isso principalmente nos anos de 90 e 2000. Então, a gente tem hoje uma política pública em relação a isso, né, que vem sendo trabalhada exatamente para evitar o descontrole do crescimento populacional, no sentido não de impedir a mulher de ter filho, mas de entender que essa mulher precisa ter condições de saúde financeira, né, outras condições sociais para que ela possa, de fato, gestar e ver todo um trabalho que tem hoje em dia discussão também sobre essa questão da violência obstétrica, né, e que, de certa forma, afetou aí também a haitiana, e infelizmente aqui no estado do Amazonas, nessa questão desse voo, né, dessa fatalidade, desse crime que aconteceu, né, com esta haitiana. A do Flávio, que é essa questão das ONGs que entram pela Amazônia para explorar, eu não vou entrar no mérito da discussão que teve ano passado. Tá? Eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Mas é importante que vocês entendam que a região amazônica é uma região rica em biodiversidade. E não dá para achar que todas as ONGs que vêm para cá querem o bem da região. Vou dar um exemplo para vocês.
Cupuaçu é uma fruta típica da região norte, ela se encontra aqui. E no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Estado teve uma empresa que queria produzir o chocolate do cupuaçu. E essa empresa daqui do Estado foi impedida por uma questão bem ilustrativa dessa questão das ONGs, mas eu não vou entrar no mérito, é só para vocês pensarem que nem tudo é perfeito, nem todo mundo está para ajudar. Essa empresa brasileira daqui do estado não pôde produzir nem comercializar o chocolate do cupuaçu, porque a patente do cupuaçu não pertence ao Estado brasileiro, pertence ao Japão. O Japão produz cupuaçu? Não. Ele não produz. Mas uma pessoa levou do Brasil para lá, tráfico da biodiversidade, tirou daqui e conseguiu patentear como se fosse uma fruta do Japão. E a gente está ainda, o Brasil, o Estado ainda está lutando para ter essa patente quebrada e voltar a deter os direitos sobre o cupuaçu. Então, isso é para ilustrar. Eu não vou discutir a questão de quem estava certo, se tacavam fogo, se não tacavam fogo. Isso daqui eu não vou discutir. O que eu estou colocando para vocês pensarem, né? Nem todo mundo que diz que vem por conta de ONG, de fato, é uma ONG que quer o bem. Às vezes eles só querem roubar a biodiversidade. Inclusive, o sangue dos indígenas brasileiros daqui da região também foram retirados daqui para fins de pesquisa, sem autorização, foi levado para a Europa. Então, são coisas que aconteceram. Vou entrar no mérito? Não, mas a gente tem que pensar sempre que não é porque é uma organização não governamental que está todo mundo isento e que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é perfeito. Existe maldade e gente para fazer coisa ruim em tudo quanto é canto. Assim como tem profissional ruim em todo lugar, também tem gente ruim nessas ONG. E tem ONG que nem existe, só se diz que é ONG para realmente retirar animais, retirar plantas medicinais. Então, assim, é muito complicado. A região amazônica, para falar de ONG, ela é extremamente complexa. E isso daria uma discussão só dela. Não dá para discutir aqui nesse momento. Mas a gente tem, sim, um número muito grande também de pesquisadores e de pessoas de outras nacionalidades que vieram, né, através de instituições, de ONGs, de agência, Greenpeace, tem muita gente de outras nacionalidades aqui que vieram com Greenpeace, mas a maioria é pesquisador, a maioria é músico clássico, a maioria é bailarino clássico que migraram com o fomento para o Brasil. Né? Não é aqueles que migraram aleatoriamente, vieram tentar a sorte aqui no Brasil, não. É aqueles que vieram realmente com bolsa de pesquisa, né, com o local certo, com o contrato certo para as orquestras e bandas sinfônicas da região daqui do estado. Tá? E tem, sim, esse pessoal que são de outras nacionalidades em todas as organizações não governamentais. Elas não são as únicas, mas são todos. Eu acho que um ponto interessante que a gente precisa colocar é nessa questão das ONGs e das agências em relação à migração. Eu sempre faço questão de lembrar, a gente não nega a importância e a visibilidade que essas agências dão à questão migratória. Ninguém nega isso. Mas elas também contribuem para a manutenção do status quo, da situação de caos, porque elas precisam justificar a permanência delas nesses locais onde há uma incidência maior de imigrantes ingressando no Brasil ou em qualquer outro país. Né? Elas precisam justificar. O aumento de agências não significa acesso ao direito, ela significa ausência do direito. Porque aonde tem o direito, o Estado atuando forte para garantir o acesso à saúde, à educação, à habitação, você não tem agências internacionais atuando. Hoje, em Roraima, tem mais de 100 agências internacionais. E isso está acontecendo porque o Estado não está presente. Você tem ação do governo federal
focalizado na Operação Acolhida, mas as outras políticas públicas que são de responsabilidade de execução dos governos estaduais e municipais, elas não estão acontecendo. Roraima ainda tem limitação no número de atendimento de pessoas nas unidades de saúde, de ingresso na rede de ensino. Então, assim, a gente tem que... A Adessandra, eu sou muito combativa, né? Mas é porque a gente aprende no serviço social a gente analisar criticamente aquilo que a gente está fazendo. Então, não é porque a gente está ali, está junto, está vendo a importância que a gente não vai criticar. A gente precisa fazer a crítica até para que se melhore. Senão isso se permanece. Essas pessoas vão permanecer na condição de não cidadão no Brasil. Né? Então, a gente precisa fazer essa crítica. Né? O Jorge perguntou se tem empresa privada que apoia a causa. A Azul, ela é parceira da Operação Acolhida, então ela tem voos que saem da Operação Acolhida pela Azul, que é inteiramente... não tem venda de passagem, é toda pela Azul. Né? Outras situações, eles dão até 50% de desconto na compra da passagem. Né? O Wizard, que é daquela escola de inglês, ele se mudou para Roraima para atuar e auxiliar ali nesse processo de interiorização. Então, ele pagava muita passagem, apoiava também a situação. Claro, tudo tem interesse econômico. Não dá para achar que todo mundo ali é bonzinho, não. Não existe nada por valor sentimental e humanitário. Tudo tem um valor econômico. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Sem exceção. Né? Então, a gente tem, sim, algumas empresas privadas. O ideal era que tivesse um pouco mais. Né? As instituições, eu acho que as instituições de ensino superior privado, elas estão ausentes nessa discussão. E elas teriam muito mais força de ingressar, porque a questão burocrática para que se oferte serviços para essa população migrante, como assistência jurídica, psicológica, psicossocial, ou até mesmo cursos de português, é muito menor do que de uma instituição pública para fazer isso. Então, poderia ter uma atuação muito maior das instituições privadas de ensino superior nessa questão migratória. E outras instituições privadas que também, né, que ofertam cursos de capacitação, elas também poderiam ter uma atuação maior. Né? E eu não sei se eu respondi os colegas, as 3 perguntas. E aí, Robson, passo para ti de novo. Respondeu sim, eu achei bastante oportuna a problematização que você fez sobre o papel das organizações da sociedade civil, bem como das agências internacionais, né, dentro dessa perspectiva aí, ao lidarem com esses segmentos, né, que a gente trabalha. E foi eu achei interessante porque eu venho sempre colocando para os alunos, né, e, como eu disse, eu estou agora mais com os alunos do primeiro período, a importância da gente duvidar das aparências, né? Aquele bom exercício filosófico clássico, da gente olhar a realidade, buscar informação, né? Não generalizar, né? Conceber, né? Todo governador pensa assim, todo poder público, né? Da gente ter um olhar mais reflexivo em relação a esses processos, né? E um ponto que a gente sempre vem discutindo, né? Não dá para pensar essa questão das migrações fora de um contexto mais amplo da mundialização do capitalismo, né? O capitalismo financeiro, dos interesses em relação aos países, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a Alemanha, né? Que tem toda uma política de receber migrantes, mas isso não é feito à toa, né? E tem todo um interesse ali de você usar essa mão de obra, né? E não de uma forma que assegure os direitos, né? Achei bastante... E aí, puxando outro ponto que você tinha colocado, com relação à inserção dos migrantes forçados na economia, não, né? Quando eles entram no Brasil, eles entram numa posição de subalternidade, né?
E aí, essa pergunta do colega foi bastante interessante, porque sempre me fazem esse questionamento. Robson, mas será que eles não estão tirando os nossos empregos, né? E eu sempre coloco isso, olha, a gente tem que ter um olhar mais amplo, né? A gente tem que entender como é que esses fluxos estão se dando, como o Estado brasileiro está recebendo, e é importante ressaltar que o Estado brasileiro é signatário de vários acordos internacionais. Portanto, independentemente qual seja a nossa condição econômica, o Brasil é responsável. Isso desde os primeiros acordos. Aí a Geisa pode complementar, Dessana, que conhece mais essa parte jurídica, né? O Brasil ele já vem aí há anos, né? Décadas, corroborando, participando desses acordos, sendo signatários, trazendo todo esse debate para a própria legislação. Então, o Brasil é responsável, é um dever do Estado brasileiro. E aí cabe, portanto, criar políticas públicas, primeiro, para favorecer os brasileiros e também os refugiados, que também, depois, quando eles conseguem esse estatuto, eles são considerados brasileiros, né? Não tem nenhuma distinção, né? Enfim, então, acho que é importante também colocar esse comprometimento jurídico, né, que o nosso Estado tem ao receber esses segmentos e a própria condição que essas pessoas chegam no Brasil, totalmente desfavorável, né? Várias, né, conjunto de vulnerabilidades, como a Dessana colocou, né, que no caso das mulheres haitianas, né, quando chegam aqui, passam por vários processos. Enfim, eu achei bastante interessante e acho que seria legal trazer essa dimensão mais ampla, né? Bom, já estamos na reta final aqui do nosso evento, passou super rápido, né? E aí eu queria que a Dessana fizesse as suas considerações finais, Geisa também, se vocês quiserem retomar essa questão e finalizar, eu acho que seria legal. De antemão, queria agradecer imensamente, né, a participação aí da nossa querida colega. Foi bastante louvável, né, sua generosidade de estar aqui com a gente, né, compartilhando aí toda a sua experiência, né, enquanto pesquisadora, mostrando como esse tema é um tema caro, é um tema que a gente precisa abordar, e até a Geisa colocou isso, a importância das universidades, né, começarem a desenvolver um olhar mais atento a isso, desenvolverem projetos, portanto, extensionistas, e a gente na Uniswan, a gente está buscando fomentar esse espaço aí de interlocução, né, tentando colocar a Uniswan no rol das universidades que desenvolvem projetos, né, nessa temática, junto com o serviço social, com o direito. Né? Enfim, eu só queria agradecer imensamente a Dessana. Geisa, dispenso palavras, aí, nossa colega, nosso grupo de pesquisa, sempre trazendo aí boas reflexões. Então, queria agradecer os colegas também, os alunos que estão presentes, as alunas, e passo a palavra aí para a Dessana e depois, Geisa, por favor. Tá ótimo. Eu só ia comentar que eu compartilhei o link da Empresas com Refugiados, que houve a pergunta, né, sobre a empregabilidade. Então, tem aí o link no chat, que é uma ação de várias empresas com boas práticas e compartilha experiências e tudo mais. Acho que é muito interessante também pesquisar por lá. Em relação ao qual é o impacto da entrada de imigrantes, a Geisa falou muito bem sobre isso, e é impressionante que foi feita uma pesquisa sobre a percepção que o brasileiro tem de imigrantes, né, de quem vem de fora. E aí, aproximadamente a maioria que respondeu disse que tinha a percepção de que desses 200 e tantos, né, 200 milhões de brasileiros, né, e a população, na verdade, no Brasil, aproximadamente teria 30% no Brasil só de imigrantes, né? Então, essa é a falsa percepção. Então, essa foi uma pesquisa feita para saber o que o brasileiro tinha, né, de impressão de imigração. E, na verdade, a gente chega a 1%, entendeu, de imigrantes. Nós temos mais brasileiros fora, os imigrantes brasileiros que vão para fora, do que imigrantes que chegam. Então, o fluxo de venezuelanos, por exemplo, não é o primeiro. Nós não somos o primeiro país
de destino, né? Então, nós figuramos aí em quinto lugar, mais ou menos, e isso é uma percepção totalmente equivocada, né? De que, nossa, 30% seria muita gente, não tem como. E já causou todo esse impacto, né? Então, esse livro é importante também do Bauman, porque ele fala sobre o fato de que, quando os migrantes chegam, eles descortinam muitos problemas que já estavam ali, entendeu? Por exemplo, Roraima. Roraima já tinha problemas de políticas públicas para os próprios roraimenses, entendeu? Então, quando chega o migrante, fica muito evidente. Tanto que nós tivemos, inclusive, candidatos, né, que durante a campanha tiveram esse discurso de xenofobia, de proibir o acesso de imigrantes ao sistema de saúde. Então, eles reclamaram muito que o governo federal abandonou e tal, mas, de fato, isso já existia. Então, só veio aí mostrar os problemas que já existiam. Então, o Bauman fala muito sobre isso, né? Então, essa percepção equivocada do brasileiro em relação à migração, sendo que, na verdade, a gente tem mais brasileiro fora do Brasil. Bom, eu só gostaria de complementar a fala, que eu achei importante também, eu lembrei dessa pesquisa na hora, e mais uma vez agradecer a oportunidade de debater esse tema, pela qual eu sou apaixonada, é meu trabalho, foi o que me trouxe para a pesquisa, para a academia, e, enfim, provavelmente ainda permanecerei, né, com novos contornos, agora, inclusive, também atuante nas ocupações urbanas, que foi algo que teve a necessidade, por conta de tudo que está acontecendo, das reintegrações, das remoções, despejos, acentuados para famílias migrantes brasileiras, indígenas e tudo mais. São muitas questões complexas aqui. E, enfim, agradeço a oportunidade de refletir sobre esse tema. E, quando puder, venham conhecer Manaus, quando as coisas estiverem melhor, venham conhecer, enfim, que tem muita coisa boa aqui, eu adoro o meu estado, a minha cidade. E também, quando puder, vou de novo aí no Rio de Janeiro, passear tranquila, Sim, já todo mundo vacinado. sim. Eu Tá vou bom, muito passar rapidinho obrigada. eu vou passar rapidinho a palavra para a Geisa, mas com certeza espero que no próximo encontro você esteja aqui com a gente lá no auditório. Acho que vai ser um encontro bastante gostoso, né, e prazeroso, né? Só uma coisinha que eu queria colocar, que eu acabei de não mencionar, ao ver as suas fotos, eu não sei se você tem interesse em trabalhar também com essa parte mais da imagem. Eu achei bastante interessante, talvez seria aí, se você não tem, né, uma sugestão para você explorar mais essa coisa da imagem. E você tem um olhar muito atento, assim, bem antropológico, né? Então, eu não teria como deixar de falar isso. Acho que parabéns também pelo olhar, né? A foto denuncia quem, né? O fotógrafo, a fotógrafa, e aí dá para perceber toda essa sensibilidade, né, que você tem aí com esse grupo. Parabéns, muito obrigado. Em nome do nosso coordenador, agradeço, dos nossos colegas também. Geisa, por favor. Robson, só tenho a agradecer por mais este nosso encontro com os nossos alunos. Agradecer muito a Dessana por ter aceito o convite para estar aqui conosco. Eu gosto muito da Dessana, da reflexão dela, de como ela vai colocando de uma forma tão bela, tão sensível às questões. Eu acho uma sensibilidade que às vezes me falta, né? Eu acho que me falta, eu sou um pouco menos sensível do que Dessana, mas eu acho a Dessana maravilhosa. E eu agradeço muito por ela ter vindo hoje aqui conosco, a brilhantar esta noite. E já deixo o convite, Dessana, para você participar do nosso grupo de pesquisa, se você quiser, sinta-se convidada, né, ter esses nossos encontros de reflexão que são bem legais com os nossos outros colegas, inclusive a Bruna Cruz participa conosco do grupo. Então, fique à vontade para participar do nosso grupo, né? Eu aqui fazendo já o convite, viu, Robson? Eu sou dessas. Porque eu sou dessas que eu convido mesmo. Eu já me apropriei dos alunos, me aproprio do grupo e já vou convidando todo mundo. Você já é muito querida aqui na Uniswan, pode ter certeza disso. Os alunos estão comentando. Muito bom.
E agradeço muito os alunos, né? Eu tenho um carinho muito grande, até falei para a Dessana, os alunos da SUAN são diferenciados, eles participam, eles perguntam, né? Por mais que hoje eles tenham estado um pouco mais caladinhos que o de costume, eu acho que é porque a Dessana é nova, né? Gente nova, aí fica todo mundo mais caladinho. Mas no próximo encontro com a Dessana, vocês já vão estar falando mais que eu sei. Quando vocês engatam para fazer pergunta, vocês não param mais. E eu acho maravilhosa essa interação de vocês, né? Então a gente já fica aí na torcida para um próximo encontro com a Dessana, né? A Dessana já vai pensando aí um próximo tema, porque você trouxe muita coisa na sua fala que eu acho que a gente pode retomar num próximo encontro, né? Fazer um Dessana ponto 2 aqui com outras informações, trabalhando um pouco mais essa questão, né, do associativismo especificamente, né, dessa migração haitiana feminina, né, essa cara da migração haitiana, que ela é feminina, ela é uma mulher negra, migrante, né, que está se colocando, que está se empoderando. Eu acho que isso poderia ser um tema específico para trabalhar só essa questão dessa mulher migrante negra, né? Eu acho que seria muito legal, né? Você trouxe aí, né, grandes referências que eu acho que vale a pena a gente fazer uma discussão mais sobre essa forma como essas mulheres estão reexistindo através da rede de associação, né, da associação que elas estão instituindo aí, do qual você está assessorando juridicamente. Eu acho que seria bem legal essa discussão. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada em nome do João, de Robson, Diogo, que está aí conosco. Pois é, ficou até agora aqui com a gente, né? Muito obrigado aí, pessoal da equipe técnica, os colegas. E até a próxima, né? Eu já estou pensando aqui na Dessana falando sobre estudo de caso, porque os alunos farão estudo de caso, e é a próxima etapa da pesquisa que a gente está coordenando lá com eles. Eu acho que seria legal, ótimo. né? Seria ótimo. Excelente. A gente já é sempre assim, a gente termina um evento já fazendo gancho, já pegando os... Eu te falei, Dessana, que a gente é muito assim, a gente chegou a primeira vez, deu abertura, já era. A gente pega, abraça e traz. Exatamente. Gratidão, queridos. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.